Olá, amores, dando continuidade aqui aos números racionais, né, não negativos. Eu vou falar hoje dos números racionais não negativos, mais especificamente dos números decimais, ok? Então, primeiro, né, eu estou fazendo uma relação aqui dos décimos, centésimos e milésimos, tá? Então, desses números decimais. E relacionando, né, trouxe essas imagens para facilitar e melhorar a compreensão, né? Para que vocês percebam que 3 décimos, ou seja, 3 partes de 10, indica a mesma coisa que 30 centésimos, né? Indica a mesma relação. A gente agora está falando de mais partes de algo que foi dividido também em mais partes, que indica a mesma coisa de 300 milésimos. A gente viu isso no material anterior de frações, né? E esses valores aqui indicam frações equivalentes. Então, 3 décimos é equivalente a 30 centésimos, que é equivalente a 300 milésimos. Ok? Dessa forma, podemos dizer então que 0,3, 0,30 e 0,300 são valores iguais, certo? E aí eu entrei nessa situação justamente para comentar um caso que é muito comum de dúvida, né? Que é falar que os 3 décimos correspondem aos 30 centésimos, que correspondem aos 300 milésimos, ou seja, que esse número decimal, ele não muda, ele não se altera quando a gente acrescenta ou suprime, né, o zero à sua direita, ok? Isso a gente está falando do número decimal, certo? Dando continuidade, aqui eu faço uma correspondência, né, do número decimal e a fração. Então, como é que a gente corresponde, né? Como é que a gente transforma um número decimal em uma fração, por exemplo? Então, se eu tenho o número 0,17, ele indica a mesma coisa que 17 centésimos, porque centésimo, né, ele vai até a casa centesimal. Dessa forma, então, a gente pode escrever isso como 17 centésimos na forma de fração, que é o mesmo, né, que o 0,17, ok? Então, eu converti o 0,17 em 17 centésimos. Aqui agora eu tenho 1,4, que é a mesma coisa que 1 inteiro e 4 décimos. Logo, a fração mista, né? E a gente viu também no material anterior de frações como é que eu converto esse número misto, né, em uma única fração. Então, eu faço 10 vezes 1, 10, mais 4, 14, ou seja, ficou aqui 14 no numerador, e repito o denominador. Lembrando que eu preciso simplificar, né? Falei disso também no material de frações, e quando eu chego em uma fração, né, que ela não está na forma mais simples possível, eu preciso simplificar, preciso tornar ela irredutível. Dando continuidade aqui, se eu quiser agora transformar uma fração em um número decimal, também foi comentado no material anterior, mas eu estou reforçando. Então, se eu tenho uma fração 3 quintos e quero transformar ela em um número decimal, eu primeiro penso em frações equivalentes decimais, em frações que tenham denominadores decimais, ou seja, na forma de 10, 100 ou 1000. E aí, né, quando eu tenho uma fração 6 décimos, eu sei que ela indica o número 0,6, porque o 6 está na casa decimal, e assim sucessivamente, certo? Então, eu já tinha comentado um pouco sobre isso, né? Vamos ver outras manipulações. Neste caso aqui, né, para encontrar uma fração decimal da fração 27 vinteavos, eu encontrei uma fração equivalente, que tem a denominador 100, certo? E aí, né, nessa fração equivalente agora, eu percebi que ela equivale também à mesma coisa que o número misto 1 inteiro e 35 centésimos, tornando o número decimal 1,35, né? Uma outra dica que você pode analisar quando você tem uma fração decimal já é olhar essa relação aqui da quantidade de zeros no denominador. Aqui eu tenho 2 zeros no denominador, certo? Então significa que eu preciso ter duas casas após a vírgula. Por isso que a vírgula veio parar aqui, ó. É como se eu tivesse corrido duas casas. Uma, duas. Observem aqui no próximo valor também, ó. 2 inteiros e 5 oitavos, né? Então, quando eu multipliquei por 1000, eu fiz essa manipulação, ela virou agora a fração 21.000 por 8.000, né? E aí eu simplifiquei novamente, ela agora virou a fração 2.625 milésimos. Ó, 3 casas após a vírgula, então como o 3 casas decimais, desculpa, então significa que eu tenho que ter aqui 3 casas, ó, após a vírgula. Minha vírgula tem que parar aqui. Então, esse número na forma decimal, ele é o 2,625. Tá claro?
Dando continuidade, na hora da gente comparar números decimais, né? Vai ser uma comparação bem básica também, né? Eu faço aqui a comparação de duas formas, que é você analisar, né? Quantos inteiros, quantos milésimos, e aí você fazer essa comparação a partir do qual é diferente. Então, como são aqui nesse caso desses números, né? Os dois são 7 inteiros, eu vou olhar agora as casas decimais. No de cá eu tenho 590 milésimos. Lembra da ideia do acrescentar o zero aqui, que não altera em nada? E já no de cá eu tenho 573 milésimos. Como 590 é maior que 573, logo 7,59 é maior do que 7,573. Mesmo que esse aparente ter mais casas após a vírgula, certo? O outro processo prático é você ir olhando um por um, né? O número que vem seguinte, né? Então, a gente compara a parte inteira, 7 e 7 são valores iguais, compara os décimos, vai comparar os centésimos. Quando eu cheguei nos centésimos, já vi que o 9 é maior que o 7. Eu nem preciso olhar a casa milesimal, independente do quem venha, certo? Então, esse 7,59 é maior do que 7,573, ok? As operações com números decimais. Nas operações de adição e subtração com números decimais, a gente vai montar o algoritmo da adição, né? Para Ju, o que seria esse algoritmo da adição? É essa conta armada aqui que vocês estão acostumados a fazer, tá? Então, a gente faz a conta armada, lembrando que precisa ser vírgula embaixo de vírgula, tá? Independente de quem seja o número. A gente acrescenta zero, ó, nos lugares que estão vazios, tá vendo? Aqui é uma soma do número 2,155 com o número 12,38. A gente acrescentou os zeros para igualar as casas, né? E depois resolver a adição. Então, com vírgula embaixo de vírgula sempre, tá? Então, aqui o 5 com 0, 5. 5 com 8, 13, vai 1. 1 com 3, 4. Com mais 1, 5. 2 com 2, 4. E 1 com 0, 1. E a gente repetiu a vírgula no mesmo lugar. Tá? Na adição, não importa a ordem que a gente faça, se eu boto primeiro maior, primeiro menor, não faz diferença. A adição ela é comutativa, então a ordem não altera esse resultado. Já na subtração, a ordem importa. Então, a gente sempre que for armar o algoritmo da subtração, a gente precisa colocar primeiro o maior valor e depois o menor valor, certo? E aí, mais uma vez, ó, vírgula embaixo de vírgula, certo? Quando a gente for falar de números decimais. E aí a gente vai fazendo número por número a subtração, certo? Se não tem número suficiente, né? Aqui é 3,5, a gente acrescentou esse zero para igualar as casas decimais, tá bom? Então, agora eu peço emprestado, né, aquela relação, porque o zero não dá para subtrair 7, então aqui agora fica apenas 4. 10 menos 7, 3. 4 menos 2, 2. E 3 menos 2, 1. Certo? Vamos falar agora da multiplicação com números decimais. Essa é uma dúvida muito comum, tá? E eu vou fazer já generalizações de multiplicação de decimal por decimal, que serve também quando for inteiro com decimal, certo? Não vai fazer diferença. Ou seja, se eu quero fazer essa multiplicação de 0,37 vezes 0,4, eu vou inicialmente esquecer que esses números são decimais, certo? E vou realizar a multiplicação normalmente, como se eles fossem números inteiros. Então, ó, 7 vezes 4, 28, vão 3. 3 vezes 4, 12, com 2, 14, vai 1. 4 vezes 0, 0, né? Com 1, 1, certo? Estou procedendo a multiplicação normalmente, como se eles fossem inteiros. Estou ignorando, por enquanto, as vírgulas. Vou fazer com outro número, na verdade, todo mundo 0. 0 vezes 7, 0 vezes 3, ok? E aí, né, finalizo a minha multiplicação aqui. Eu fico com esse valor. O que vai acontecer aqui agora? Como é que você colocou essa vírgula aqui, Proju? O que isso significa? Eu vou olhar as quantidades de casas decimais que tem os números, certo? Então, o primeiro valor da multiplicação aqui, ele tinha 2 casas decimais, ok? E o meu segundo valor aqui da multiplicação, ele tinha apenas uma casa decimal. O que isso significa? Significa que aqui no final da minha multiplicação, eu tenho que ter a soma dessas quantidades de casas decimais. Então, aqui no final, eu preciso ter 3 casas depois da vírgula, certo? Então, eu venho voltando, ó, 1, 2, 3, ok? Tudo bem?
Então, para a multiplicação de números decimais, basta seguir esse processo. Faz a multiplicação normalmente, certo? E aí a gente vai verificar a quantidade de casas decimais, que vai ser acrescida no final, ok? Se eu faço agora a multiplicação por 10 100 mil, a gente pode lembrar, né, daquela relação, que a vírgula ela pode se deslocar, né? Quando eu tenho a multiplicação por 10 100 mil, certo? O que acontece nessa multiplicação? A vírgula vai deslocar, depender de por quem você está multiplicando. Então, se você multiplica por 10, por exemplo, então você está multiplicando cada número, né? Ele vai deslocar uma casa. Então, a vírgula ela sai daqui e desloca uma casa, virando o valor 34,2. Ok? Dando continuidade aqui, outra representação de multiplicação de decimal por decimal é a que eu vou apresentar aqui, que você pode utilizar as frações, certo? Então, se você quiser fazer essa multiplicação de número decimal por número decimal, sem necessariamente armar o algoritmo da multiplicação, você pode utilizar isso como frações. O número 1,8, né, convertendo ele para a forma de fração, como a gente viu no início, ele vira a fração 18 décimos, e o número 3,25 vira a fração 325 centésimos. E aí eu faço a multiplicação dessas duas frações, ó, porque elas representam esses valores na forma decimal, certo? E aí depois eu posso reescrever esse número de volta como valor decimal, tá claro? Além disso, né, a gente pode analisar essa relação das vírgulas, que é o que eu estou mostrando aqui, tá? Então eu resolvo a multiplicação normal, se eu fosse armar esse algoritmo, e iria apenas analisar a quantidade de casas após a vírgula, certo? Vamos agora para a divisão com números decimais. Para a divisão com números decimais, né, quando a gente fala da divisão de número natural com decimal no resultado, é um caso mais conhecido. Então, se eu for dividir dois números naturais, né, onde o que vai acontecer? O resultado que vai ter um valor decimal. Eu fiz aqui 26 dividido por 4, 6 vezes 4, 24, sobram 2. Como 2, né, não dá para dividir 4, o que a gente está pensando aqui, gente, o que acontece aqui, né, essa sobra, essas duas unidades, ela vai agora para a casa decimal, certo? Por isso que a gente acrescenta um zero, então ela vira 20 décimos, por isso que entra agora uma vírgula. E aí a gente faz agora 5 vezes 4, 20, né? Então esse número, ele se torna um valor decimal no resultado, tá bom? Se eu for fazer, né, ainda uma transformação de fração em um número decimal, utilizando outro processo, eita, risquei tudo por cima, mas vamos relevar aqui, eu só queria destacar. Se eu for fazer uma transformação de fração em um número decimal utilizando outro processo, né, além desse de encontrar a sua forma, né, como fração decimal, eu posso também fazer a divisão, né? Quando eu divido, se eu dividir aqui 4 dividido por 5, eu vou chegar no valor 0,8. Se eu dividir 123 por 150, eu vou chegar no valor 0,82. Porque toda fração indica uma divisão, né? Então, eu posso dividir a fração para encontrar esse valor decimal, tá? Que é como eu estou mostrando aqui. Se eu for fazer a fração, por exemplo, 9 sobre 2, ela indica a mesma coisa que essa divisão, que dá como resultado 4,5, ou 2 dividido por 3, né? Que pode ainda gerar um número que é uma dízima periódica, um número que não vai ter, deixa eu voltar aqui que eu tinha passado demais, é um número que não vai ter final, né? Porque ele vai gerar sempre um valor repetido, ok? Quando eu falo agora de divisão decimal por um número natural, o que significa isso, né? É um número decimal por um número inteiro. Então, você pode analisar casa por casa. Ó. Vou fazer primeiro a casa do valor inteiro. 3 vezes 3, 9, para 9 sobra 0. E agora eu sigo com a vírgula, porque eu estou fazendo um decimal por um inteiro. Então, eu coloco a vírgula na mesma posição e sigo a divisão, né, normalmente, ok? Já, né, se eu faço uma divisão por 10, 100 ou por 1000, assim como aconteceu no processo análogo do que acontece com a multiplicação, eu posso apenas correr a vírgula. Então, na divisão por 10, a minha vírgula ela vai correr uma casa. Eu estou dividindo esse valor em 10 partes. Por isso que a vírgula aparece aqui. Na divisão por 100 agora, a minha vírgula vai correr duas casas. Por que duas casas para Ju? Porque eu tenho dois zeros, certo? Então, ela vai andar uma, duas. Por isso que ela para nesta posição. E na divisão por 1000, né, a minha vírgula ela vai correr 3 casas. Então, ó, esse como é um número inteiro, a vírgula estaria aqui e faria 1, 2, 3. Ok? Dando continuidade,
Agora falando da divisão de um número natural ou decimal por decimal, ou seja, na divisão de decimal por decimal. Ju, mas aqui é 6 dividido por 1,6. Mas lembrem que 6 indica a mesma coisa que o número decimal, 6,0, né? E esse último método que eu vou falar, ele serve para qualquer tipo de divisão. Pode ser divisão com natural, divisão decimal com decimal, tá? Ele vai servir para qualquer tipo. Que é o método de você converter esse número decimal em um número inteiro. Ju, como é que eu faço isso, né? A gente pode fazer a mesma operação nos dois valores. E por que a mesma operação nos dois valores? Toda divisão indica aquela ideia de uma fração, né? Lembrem, se isso aqui estiver escrito como uma fração, eu posso transformar ela numa fração equivalente multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Por que eu escolhi 10 aqui nesse caso? Porque eu quero que os dois números virem um valor inteiro. Eu percebi que 10 vai correr essa vírgula uma casa e vai transformar esse número 1,6 em um número inteiro, que é o número 16. Ou seja, na divisão decimal por decimal, eu posso transformar os números em valores inteiros, em valores naturais, para depois realizar essa divisão. Não precisa acrescentar vírgula no final. Não existe obrigatoriedade. Muitos alunos nesse momento, né, dizem, eu elimino essa vírgula, eu igualo as casas decimais, que é como muitos falam, né, que é o processo de multiplicar, e aí agora no final eu preciso acrescentar uma vírgula, porque eu tirei no início. Não existe esse processo. Você vai dividir agora normalmente. 60 dividido por 16, que é 3, né, 3 vezes 16, 48, sobra 12. Só que nesse momento agora a vírgula vai aparecer, não porque tinha uma vírgula aqui no início, mas porque o número precisou disso. Agora você só tem 12. 12 unidades não divide 16. Então a gente precisa transformar essas 12 unidades em décimos, né? E aí ela vira 120, e aí a gente dá continuidade a essa divisão. 7 vezes 16, 112, sobra 80, né? 80 dividido por 16 dá 5, 5 vezes 16, 80. Tá claro? Falando agora da potenciação com o número decimal na base, a gente lembra o que é a operação de potenciação, né? Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, quando eu falo 0,3 ao quadrado, é o mesmo que 0,3 vezes 0,3, certo? Que dá 0,09. Uma forma de você efetuar esse cálculo, se tem dificuldade ainda com essa multiplicação, é transformar isso em fração, tá bom? Vai ajudar, que é o que eu mostro aqui do lado. Se eu faço 0,3 ao quadrado, é o mesmo que 3 décimos elevado ao quadrado, tá bom? Então, é a mesma coisa que 9 centésimos, porque é 3 décimos vezes 3 décimos. Dando continuidade aqui nessa potenciação, se a gente fala da raiz quadrada agora de um número decimal, né? A gente vai proceder da mesma forma que faria com a fração. Tem que transformar em fração, né? Isso vai ajudar para você pensar nesse raciocínio. Então, a raiz de 0,49, basta lembrar que 0,49 é 49 centésimos, e eu posso escrever isso como fração. E aí a gente lembra da aula passada que eu falei de fração. Então, a raiz de uma fração é a raiz do numerador pela raiz do denominador, certo? Quando eu falo agora da raiz de 12,96, então eu faço a mesma coisa, transformo na fração, e aí faço a raiz do numerador pela raiz do denominador, né? E aí nesse resultado 36 décimos, que é a mesma coisa que 3,6. Aqui, né, eu separei aqui nesse item um processo prático, para entender o que acontece com a multiplicação de 10 100 mil e a divisão de 10 100 mil. Toda vez que eu multiplicar um número decimal, né, por 10, 100 ou por 1000, a vírgula vai correr, a depender da quantidade de zeros que tem o número. Então, quando é por 10, a vírgula vai avançar uma casa, porque eu tenho apenas um zero. Quando for por 100, a vírgula vai avançar duas casas. E quando for por 1000, a vírgula vai avançar 3 casas. Isso vai ajudar bastante naquele processo de conversão de unidade de medida, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, porque ali a gente está fazendo conversões de 10 em 10, né? E se for quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, a gente está fazendo conversão de 100 em 100, ok? Já quando eu divido o número decimal, o processo ele é reverso. A vírgula, ela recua, né? Então, uma casa quando é por 10, porque tem um zero. Quando for por 100, duas casas, e por 1000, 3 casas, ok? Então, na hora da gente fazer uma conversão, por exemplo, 1 centímetro para converter em 10 milímetros, para essa conversão, né,
Para sair de centímetros para milímetros, eu vou multiplicar por 10. Então, ó, eu ando a vírgula uma casa para a direita, porque é por 10. Se fosse por 100, eu andaria 2 e assim sucessivamente. O mesmo vai acontecer aqui agora, se eu quero voltar, né? Converter 64 milímetros para centímetros, eu preciso dividir, então a minha vírgula ela vai voltar uma casa. Como é um número inteiro, né? E se voltar uma casa, vai sair dessa posição para entrar aqui entre esses valores, ok? E para finalizar, né, vou falar da porcentagem na forma de decimal, assim como eu falei da fração. Então, quando eu falo da porcentagem de um número, né, eu quero saber quanto que vale 60% de um valor, no caso aqui do 25. Então, a gente pode fazer ainda, né, usando a fração, aquele processo anterior, transformando essa porcentagem em uma fração, utilizando na forma mais simples possível e depois encontrando quem é 3/5 de 25, né? Para isso a gente pode usar aquele processo de dividir aqui embaixo e depois multiplicar, lembram? Ou até, né, lembrar que o dia em matemática representa uma multiplicação e aí você encontra o valor desse 60% de 25. Quando eu me refiro agora à porcentagem de um número usando o número decimal, né? Então, 60%, a gente sabe que indica essa fração 60 centésimos, que é o mesmo que escrever 0,60 ou apenas 0,6. E aí eu posso fazer que é o 0,6 de 25. E aí lembrando que em matemática, esse dia ele representa o quê? Multiplicação, né? Então eu faço 0,6 vezes 25, que é igual a 15. Uma outra forma, quando a gente fala de porcentagem também, é entender que na porcentagem eu posso encontrar, além da parte, eu posso encontrar quanto vale o todo. Então, 40% de quem, né? Que equivale a 24. Então, quem é este valor que quando eu fizer 40% vai dar 24? Aqui eu quero encontrar quem é o todo. E o todo em porcentagem indica o quê? 100%, é o total, né? É a finalização. Então, eu posso relacionar da seguinte forma. Se eu quero saber, se eu digo, né, que esses 40% de alguém representa 24, significa que os 10% representa 6. Como assim, né? Se o 40% é 24, significa que o 10% representa 6. Porque aqui é como se eu estivesse analisando, né? Olha, eu dividi a minha porcentagem, né? Existe uma relação de proporção aqui. Se eu divido a minha porcentagem por 4, o meu valor ele também precisa ser dividido por 4, certo? Existe essa relação de proporção aqui. Ou seja, se eu divido ele novamente agora por 10, eu tenho que dividir, né? Ou se eu divido o quê? Desculpa, se eu multiplico esse valor agora por 10, eu preciso multiplicar aqui também por 10. Então, se os 10% equivale a 6, significa que o 100% equivale a 60. Uma outra forma de resolver isso, né, é você pensando em utilizar esse processo com a relação da fração, né? A fração que corresponde a um valor. Ou seja, 40%, que é a mesma coisa que 40 centésimos, que é a mesma coisa na forma simplificada que 2/5, né? Nesse caso, eu estou querendo dizer que os 2/5 é igual a 24. Ou seja, quem é esse total que quando eu fizer, né, deixa eu apagar isso aqui que eu acabei, acho que eu não vou conseguir apagar agora, mas eu vou finalizando aqui. Quem é esse total, esse valor total, né, dessa interrogação? Que quando eu fizer 2/5 de um valor desse resultado 24, né? Então a gente pode lembrar daquele processo, né? Desculpa aqui, gente, esse risco, mas eu vou fazer assim, ó. Vai ficar 24, né? A gente vai fazer aqui a relação inversa do que fazia no outro caso, que seria 24 dividido por 2 e depois multiplicado por 5. Por que isso funciona, né? Eu estou querendo dizer que duas partes equivalem a 24. Se duas partes equivalem a 24, as 5 partes equivalem a quanto, né? Que seria o 60. Ok? Espero que tenha ficado claro. Por hoje é só.